Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o trabalho docente e também a questão da formação docente com as professoras que já estão aqui no nosso estúdio. A professora Maria Ciavata, ela é professora titular em Trabalho e Educação da Universidade Federal Fluminense e docente do programa de pós-graduação em Educação da mesma universidade, além de pesquisadora do CNPq. E aqui conosco também encontra-se a professora Filomena Rodrigues da Silva. Ela é professora doutora, atua como docente nos cursos de licenciatura e no programa de pós-graduação em Educação do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Catarinense. Olá, professoras, sejam bem-vindas aqui ao programa Educação em Pauta. As duas já foram entrevistadas, né? É um prazer tê-las mais uma vez aqui para conversar um pouco sobre essas duas categorias, né? A questão da formação docente, o trabalho docente, sobretudo a partir da participação no colóquio internacional. Sejam bem-vindas. Obrigada. Conversar um pouco sobre a reforma do ensino médio também e como essa problemática pode ser abordada sobre uma perspectiva mais histórica, né, professora Ciavata? Primeira pergunta eu faço à senhora. Obviamente que decisões deste governo atual terminam afetando coisas que para a população e nossos telespectadores, né, eles por um motivo ou de outro, terminam não percebendo, né, toda uma luta histórica que houve para os ganhos que hoje estão sendo perdidos, digamos assim. Eu queria que a senhora pudesse falar, então, um pouco do trabalho docente a partir dessa perspectiva que a senhora apresentou, então, na mesa temática do primeiro colóquio internacional da produção do conhecimento e educação profissional. Okay. Pois é, então, ontem eu tive a oportunidade, ao tratar do tema, de falar preliminarmente sobre o contexto histórico que deve ser conhecido e compreendido para entender a educação brasileira, entender a reforma do ensino médio, não só essa reforma, mas as sucessivas reformas pelas quais o ensino médio passou, e de um modo especial a questão da educação brasileira, a questão da educação pobre, particularmente. Eu gostaria de lembrar que esteve na mídia nesses últimos dias bastante fotografias do Cais do Valongo. O Cais do Valongo é uma entrada de pedras que foi recuperada agora a partir de 2 anos atrás no Rio de Janeiro e que agora foi declarado Patrimônio da Humanidade, por onde passaram mais de 1 milhão de escravos vindos da África. Proporcionalmente, a população de hoje corresponderia a 12 milhões de pessoas. Muita gente que foi escravizada neste país e que depois da libertação dos escravos, legal, foram abandonados, se pode dizer assim, à própria sorte, sem políticas efetivas de moradia, de formação, de educação, de saúde, o que fez que muitos... Da inclusão, né? Da inclusão social na sociedade brasileira, que fez que muitos voltassem até para os antigos donos, por falta absoluta de oportunidades. E isso foi tão forte, essa presença dos escravos e esse tratamento preconceituoso, restrito, de proprietários, né, com os donos dessas pessoas, que depois do fim da escravidão, já na República, antes da República, na colônia, no próprio Império, mas na República principalmente, os trabalhadores livres, brancos e alguns negros, não queriam trabalhar com trabalho manual, não queriam as profissões manuais, tal era o preconceito, tal era a inferioridade que o trabalho manual, que faz parte do trabalho intelectual, porque ninguém se move sem um corpo, ninguém só pensa dentro de um corpo, mas as pessoas não queriam ser identificadas com a marca dos escravos. Então, as políticas autoritárias que nós vivemos, independente dos coletivos, que desrespeitam, governos que passam por cima das leis e que submetem a população, é uma negação do processo democrático declarado na Constituição, que também está sendo alterada em favor dessas medidas, né, que estão sendo tomadas. E aí eu lembraria 2 coisas. Eu lembraria uma questão muito séria que nós estamos vivendo, que é um projeto de lei que se chama Escola
sem partido. Eu ponho entre aspas porque não existe escola sem partido. Não no sentido de partido político, mas no sentido de posicionamento político. Então, é esta chamada lei da mordaça, e há um livro que desmistifica isso, que explica a origem desta lei, desse projeto de lei, mais bem falando, que nasceu fora, importado dos Estados Unidos, que foi assumido por pessoas aqui do Brasil e que está sendo divulgado para as câmaras dos vereadores, que muitas vezes aprovam, pensando que que é possível educar sem falar de valores, sem falar da questão social, sem falar de como vive a população, como se fosse possível ensinar sem pensar, ensinar tecnicamente. A outra questão a resgatar é uma palavra do sociólogo Francisco de Oliveira, no início dos anos 90, quando nós estávamos ainda tentando implantar uma democracia no país, depois do fim da ditadura, que ele fala na democracia como método na relação Estado-sociedade, como forma na convivência e como conteúdo nas questões da vida. A defesa desses três aspectos é fundamental se nós quisermos implantar uma democracia não apenas representativa, mas uma democracia participativa. Essas eram questões assim preliminares que eu gostaria de introduzir antes de falar sobre o trabalho docente. Em relação ao trabalho docente, a questão que me chama mais a atenção é lembrar que nós somos uma sociedade dependente do capitalismo internacional, dos países avançados. O que significa isso? Que as nossas políticas econômicas, principalmente, mas não apenas, sociais, políticas em geral, elas são definidas a partir dessas relações com parceiros muito fortes, desiguais, de alto desenvolvimento tecnológico, que desde os tempos coloniais levam as nossas matérias-primas e nos devolvem em produtos com alto valor agregado, que nós compramos naturalmente, né? E isso tem consequências na vida da população. Falando especialmente sobre trabalho, e aí afeta não só os trabalhadores em geral, da indústria, do campo, da indústria particularmente, mas dos professores. Nós sabemos que antes da aprovação dessa última reforma trabalhista, a revelia de todos os protestos da sociedade já estava ocorrendo. Isto é, o aumento daquilo que se chama mais-valia relativa, isto é, a introdução de tecnologias no trabalho. É impossível não se introduzirem novas tecnologias. Só que isso é sempre desfavorável ao trabalhador. Porque, apesar disso, ele é chamado a trabalhar mais horas de trabalho. Inclusive, a introdução do home office, o trabalho que você termina levando para casa, né? Levando para casa. E todas as formas de aumento da jornada de trabalho em função disso. E ainda também a baixa escolaridade dos nossos trabalhadores, né? Os nossos trabalhadores, enquanto os países avançados deram a educação básica para a população, isto é, fundamental e média para a criança e para o jovem, de tal maneira que lhes deem instrumentos para entrar na vida social, para ocupar um lugar na sociedade, para entender o que está ocorrendo, ao contrário disso, nossos trabalhadores estão à mercê dos grupos mais informados, das autoridades supostamente mais informadas, algumas bem, outras mal intencionadas. Então, essa situação de dependência, ela se conjuga ao que nós estamos vivendo hoje, que é a PEC 55, que vai fazer uma restrição de investimentos mínimos, incompatíveis com o crescimento da população brasileira, por 20 anos. E isso é uma exigência do capital empresarial e rentista, principalmente. É uma forma de pagar a dívida pública, que se compõe da dívida do Estado, propriamente dito, e também da dívida particular, da dívida privada, da dívida privada, que é homologada, que é avaliada pelo Estado. Professora, me permita só fazer um adendo e uma pergunta. Além dessa questão econômica, né, com esse corte de gastos, não estaria aí, quem sabe, uma retaliação a um sistema contra-hegemônico, contra esse poder? Por exemplo, a educação, os professores, as universidades
são talvez um dos principais interlocutores contra exatamente reformas como essa e PECs como essa. É possível, acho que isso também entra. Só que eles estão passando por cima da lei, como se ignorassem tudo isso. Mas ainda tem um outro elemento. Nós temos que manter um superávit fiscal para pagar a dívida. E nós temos que depositar, pagar juros da dívida, que é em torno a 45%, em torno, aproximadamente. Né? Significa que quase a metade do nosso produto interno bruto, ele é para pagar a dívida. Então, deve faltar dinheiro para resolver os problemas internos do país. E isso é justificado como alto custo da mão de obra, dificuldades que o governo tem. Quando nós estamos assistindo pelos processos que estão em curso, pelo Lava Jato, nós estamos assistindo um sistema corrupto que está utilizando o dinheiro público para outros fins. Está subjugando a população com moralismo que não corresponde exatamente a uma ética que estaria sendo vivida pelos nossos representantes, né? Então, essas questões, elas, de alguma maneira, elas obscurecem, são obscurecidas, porque são técnicas, são questões um pouco próprias dos economistas, né, dos cientistas políticos, e elas obscurecem para a população realmente tudo que está ocorrendo, porque, diferente da mídia, que vocês aqui, como uma instituição pública, estão dando a oportunidade de ouvir outras ideias, né? A nossa mídia está se pautando por defesa desses interesses do capital, da renda do capital, acima de das necessidades da população. Professora Filomena, como entra aí, então, na sua apresentação, essa questão de uma reforma, né? A gente, dentro da sociedade, a gente tem aí diversas reformas, né? A reforma do ensino médio, a questão trabalhista, a lei da terceirização, mas diante de tanta desigualdade, seria este momento também para fazer essa reforma? Ou para quem, né, essa reforma foi feita? Então, a reforma do ensino médio, como a professora Maria Ciavata mencionou, ela não pode ser analisada sem tomar como contexto as demais reformas em curso, que já foram mencionadas aqui, né? Que é a intenção de se ter uma escola sem partido, né? A emenda constitucional 95, né? Que é decorrente da PEC 55, que limita o teto dos gastos, a reforma trabalhista e agora em curso, e o próximo passo é a reforma da Previdência, né? Que ataca frontalmente os direitos dessa juventude que vem e que está cursando o ensino médio e essa criançada que também vem e que depois ingressará no ensino médio. Então, eu não tenho dúvidas que essas reformas, elas fazem parte de um projeto societário defendido pelo atual governo, né? Enfim, é um projeto societário convergente com os interesses do capital e não da classe trabalhadora, né? E por isso é necessário uma educação que também represente esses interesses. Então, não interessa, por exemplo, uma formação sólida, básica e propostas de formação integral ou unilateral dos sujeitos, como nós temos no ensino médio integrado, né? Também no ensino médio inovador, que são duas formas de se oferecer o ensino médio para o jovem brasileiro que apresentam possibilidades distintas, tanto de formação profissional, como o ensino médio integrado, que é um dos eixos formativos da reforma, e também o trabalho com ciência, cultura e tecnologia no ensino médio inovador, como eixos do ensino médio inovador que funcionam em período integral e sim, aí, nesse sentido, dando uma formação integral, omnilateral aos estudantes do ensino médio. A gente vai precisar fazer um intervalo, mas continuamos conversando, tá certo, professoras? E você de casa não sai daí, já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. Voltamos no segundo bloco conversando sobre o trabalho docente, a formação de professores, com as professoras Maria Ciavata e Filomena Rodrigues.
E aí eu volto a ainda falar das reformas, né? Professora Ciavata, dentro desse eixo de contexto, de luta, de resgate histórico, a reforma trabalhista é outro golpe que vem mudar sensivelmente um pouco mais essa sociedade já tão desgastada, não é isso? Como é que isso entra dentro dessa discussão? Pois é, como é que se pede aos professores sucessivamente reformas, né, como a professora falava há pouco, dentro de um quadro que torna o trabalho docente muito oneroso, muito difícil, muito sofrido, porque os professores no Brasil, tradicionalmente, pelo menos nas últimas décadas, já estão sujeitos a muito trabalho e baixos salários. Mais recentemente, a desrespeito, a desvalorização, sem contar o Escola Sem Partido, que é como uma culminância desse processo de ataque aos professores. A reforma é um assinte, a reforma trabalhista é um assinte, e ela foi contestada pelos trabalhadores, ela foi contestada pelos sindicatos. Porque a reforma trabalhista é uma conquista secular. Os trabalhadores no início do século XX, no início do século passado, de 1900 em diante, eles se mobilizaram, eles fizeram muitas greves, eles apanharam, alguns morreram, foram desterrados, como era o termo da época, para o Amazonas, para o Acre, para o interior do país, onde não havia recursos, onde eles eram acometidos das doenças tropicais, muitos não voltavam nunca mais, outros voltavam doentes. Isso para tentar conseguir um mínimo de regulação das relações de trabalho. Anos e anos, né, professor? Anos e anos. Isso foi até 30, só em 30, com Vargas, que viu que era impossível um processo de industrialização com a população trabalhadora naquelas condições de ameaça permanente de paralisação, de greves. Então, naquele momento, Vargas vai criar uma justiça do trabalho, vai criar a consolidação das leis do trabalho, que é a célebre CLT, que vai garantir jornada de 8 horas, repouso remunerado aos trabalhadores, horário de almoço, vai garantir algumas garantias mínimas para que os trabalhadores, as mulheres, as crianças, que todos trabalhavam indefinidamente, 12, 14, 16 horas por dia, quer dizer, para que tivesse uma forma um pouco humanizada. Bom, essa lei foi derrubada assim, pelo Congresso. Então, isso atinge os professores não estão fora. Os professores já estão, antes da aprovação da lei, há pouco eu conversava com uma das mestrandas aqui dessa instituição, que terminou, mestrandas não, mestres dessa instituição, que terminou o seu mestrado, que está na rede, uma na rede estadual, outra numa rede municipal aqui do estado do Rio Grande do Norte, elas já estão submetidas à lei antes da aprovação. Então, é muito sério o que está acontecendo, muito sério para os trabalhadores que perdem os seus direitos. Assim, de repente, sem ouvir o que está acontecendo, sem ouvir que as pessoas são contrárias a isso tudo. E aí, eu só entraria num aspecto que eu acho gravíssimo na lei da reforma de ensino, que é a volta à reforma Capanema. A reforma Capanema, que também é dos anos 40, que é uma organização da educação, pela reforma da Capanema, havia duas vertentes de ensino secundário na época, que é o atual ensino médio, que era o clássico e o científico. Então, quem ia para a universidade, para as áreas das ciências humanas e sociais, ou para as letras, fazia o clássico. Quem ia para a área das exatas, das matemáticas, da física, química, biologia, fazia, então, o científico. Mas havia uma outra lei, que é as leis orgânicas de ensino, que regulamentaram a formação profissional. Só que o jovem que fazia a formação técnica, ele não tinha o direito de acesso ao ensino superior, como os demais que faziam clássico ou científico. Então foi uma luta muito grande da sociedade que tomou forma nas leis de equivalência para conseguir que a formação técnica tivesse o mesmo valor. Bem, hoje, em termos gerais, tem, mas com essa lei, ela vai colocar as três, na verdade, ela vai colocar
quatro opções, que são linguagens e tecnologias, matemáticas e tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, sociais e aplicadas e a formação técnica. Formação técnica e profissional. Olha, os jovens das classes pobres que precisam trabalhar logo, como eles podem ter um certificado ao final ou um diploma, vão tender a ir trabalhar para depois pensar se podem fazer um curso superior. Então, nós voltamos, nós regredimos aos anos 40 com essa lei. Para quê? Para reduzir o acesso à universidade, eu imagino. Para diminuir os custos com a educação, para negar a educação básica, universal, gratuita, de qualidade a toda a população. Eu acho isso algo assim, assintoso, um desrespeito total à população. E realmente o futuro para a juventude, nesses termos, para a juventude pobre, é muito incerto. Complicado. E, sobretudo, após uma discussão de um plano nacional que vinha com todas as instâncias discutindo uma educação para frente, né? E você chega e toma uma decisão sem realmente ouvir as instâncias que foram ouvidas desse plano. Professora Filomena, quais são os principais argumentos? Né? A gente na mídia termina ouvindo a flexibilização, o aluno vai poder escolher a disciplina e tal. Para a senhora, quais são os principais argumentos, né? E a senhora concorda com esses argumentos? Então, o principal argumento que o Ministério utiliza é a necessidade de flexibilizar o ensino médio e oportunizar ao estudante a escolha. Né? Só que essa questão da escolha do percurso formativo que o jovem irá cursar é um engodo, na verdade, porque a maioria dos municípios brasileiros tem só uma escola de ensino médio. Então, como são os sistemas de ensino que definirão quais os percursos formativos serão possíveis de serem oferecidos em cada município, esse jovem ficará restrito à escolha de 1, 2 percursos formativos e não dos 5, como se propaga na mídia. Que cada escola deve ter. Que cada escola poderia ter e que talvez, especialmente, que cada jovem poderia optar. E que, na verdade, a gente sabe que não funcionará assim. Nós temos municípios com 3 mil habitantes e uma única escola, com uma turma de cada série de ensino médio, enfim, e que a oferta de 5 percursos formativos é uma utopia inatingível, já que um dos argumentos também é a redução de custos, enfim, a necessidade de redução de custos em razão do corte do investimento em educação nos próximos 20 anos, educação, saúde e segurança, enfim, né? Então, a própria questão da escolha do percurso formativo é um engodo. A questão da ampliação da carga horária, a oferta do ensino médio em tempo integral, também não foi pensada para o jovem da classe trabalhadora que precisa muitas vezes trabalhar para auxiliar a família no provimento do sustento da família ou mesmo para a vivência da sociabilidade juvenil. Então, esse jovem, além de não ter a escolha de cursar ou não, porque o ensino médio é obrigatório, ele também terá que fazer um curso em tempo integral, de 7 horas diárias, né? Porque a proposta é que se vá progressivamente ampliando a carga horária de 800 até 1.400 horas, né? E retira do jovem, então, inclusive a possibilidade de trabalhar para vivenciar a sociabilidade, auxiliar a família na questão das despesas, enfim, do sustento da família, como eu mencionei há pouco, né? Então, a própria questão da escolha é um engodo. Outras questões que eu acho que precisam ser analisadas é que a própria oferta do eixo formativo, educação profissional, já que esse colóquio está discutindo a educação profissional e a reforma do ensino médio, também é uma oferta de um eixo que, para mim, deve ser vista como perigosa. Por quê? Porque as escolas em si não poderão ter em sua estrutura física, e não tem condições, inclusive aí considerando novamente a questão do investimento, de ter seus professores concursados, de ter laboratórios, de pensar a oferta dos cursos a partir das necessidades da região, enfim, e ter uma proposta orgânica de formação, então.
E também nem esse é o propósito da reforma, uma vez que ele permite parcerias público-privadas, inclusive os maiores parceiros que nós temos visto país afora para já iniciarem esse ensino médio flexível que se divulga, né? São fundações vinculadas ao sistema financeiro. Fundação Unibanco, Itaú, Fundação Lehman, né? Instituto Ayrton Senna. Então, são instituições que têm pensado o ensino médio. É curioso, né? Porque são instituições vinculadas ao capital que pensam a educação do jovem. E nós, professores, pesquisadores, enfim, da área da educação, que temos, que essa é a nossa profissão, esse é o nosso métier, digamos. É a aposta da nossa vida, né? Isso. Não somos chamados a discutir, não somos ouvidos, né? Até mesmo porque quando se divulga na mídia de que houve ampla consulta popular, enfim, num período tão curto de tempo que eles disponibilizaram online alguma participação, não se constrói um projeto de ensino médio e de formação para o jovem brasileiro, né? É inegável que o ensino médio precisa, e se discute isso na área da educação por vários pesquisadores, que ele precisa ter uma identidade, enfim, mas que muitas políticas estão em construção e muitos exemplos, país afora, estão dando certo, especialmente na rede federal e em algumas redes estaduais que estão oferecendo os cursos de ensino médio integrado. Então, oferecer uma formação nessa perspectiva de uma sólida formação básica, que dê aos estudantes a possibilidade de crítica ao próprio sistema ao qual eles estão inseridos, é muito perigoso para este governo, ou enfim, para um governo burguês, digamos assim, né? A prova disso é o movimento Ocupa, que ontem até discutíamos aqui em algumas mesas, né? Essa educação que nós estamos oferecendo tem proporcionado, sim, mudanças no pensamento da juventude, que está militando, está brigando para que não sejam feitos cortes nos investimentos das escolas, enfim, na formação deles, né? Então, é por isso que eu entendo que a reforma tem sido feita, porque um projeto societário que atenda aos interesses do capital não cabe nesse projeto uma formação omnilateral que nós estamos tentando viabilizar nos institutos federais de educação, enfim, e em muitas escolas estaduais. Professores, infelizmente o programa já esgotou, mas faço votos aí que a gente continue com essa força contra-hegemônica nessa área da educação, lutando por esses ganhos, né, que foram tanto tempo para conquistá-los e aí, por decisões tão rápidas, a gente vai perdendo. Muito obrigado, professora Ciavata, muito obrigado, professora Filomena. Um prazer estar aqui. Até os próximos programas, estão convidadas mais uma vez. Muito obrigada. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê com mais um programa Educação em Pauta na semana que vem, às 10 horas aqui na TV Câmara. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis também na nossa rede, no YouTube. Basta você acessar, pesquisar Educação em Pauta e você vai encontrar. A gente se vê na próxima semana com mais um programa. Até lá.